Conferência de Bretton Woods em 44 é o ponto de chegada de um processo prévio de negociações e de discussões de propostas em que os dois principais protagonistas foram, de um lado, o Harry Dexter White, pelo lado dos Estados Unidos, e do outro o Keynes. Aparece nessa foto acima, do lado do memorial em homenagem à Conferência de 44, exatamente essas duas figuras. Assim como abaixo aparece a equipe do Tesouro dos Estados Unidos e o presidente americano Roosevelt junto com o seu secretário do Tesouro. O Dexter White, o negociador dos Estados Unidos, não era um acadêmico, não era um economista com o prestígio que o Keynes já tinha consagrado há muito tempo, não somente no cenário europeu, mas também do outro lado do Atlântico. Era o grande economista daquele momento no mundo, influente, as suas ideias eram ideias muito influentes para os seus contemporâneos, ainda que nem todos concordassem, pelo contrário, sempre foi alvo de muita polêmica. Mas essas negociações, para além da visão de dois indivíduos que lideravam suas equipes e que colocavam a perspectiva dos seus países, há por detrás exatamente isso, né? Uma potência em ascensão, autoconfiante, que recuperou sua plena capacidade de produzir com esforço de guerra, que está vencendo uma guerra e que, no processo de negociação de Bretton Woods, não conta com a presença dos inimigos de todo o eixo, Alemanha, Japão, Itália e os demais países aliados ao eixo, bem como com uma participação pouco ativa ou ausente da União Soviética e daquilo que posteriormente vai ser o seu entorno estratégico. Então, basicamente, Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países, o próprio Canadá teve alguma influência, ajudaram a desenhar o que vem a ser a versão final do acordo, que por sua vez teve as suas idas e vindas com perspectivas diametralmente opostas. O Keynes, no fundo, defendia a visão de um país, Inglaterra, que estava às vésperas de perder sua condição de cabeça de império e que tinha uma situação crônica de fragilidade econômica, de déficits em transações correntes, cuja economia estava esgotada pelo esforço de guerra, e o Keynes sabia que para recuperar-se a saída da guerra precisaria de apoio financeiro. Então, boa parte do desenho que ele vislumbra é um desenho favorável a países deficitários e tentando conter o poder em ascensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, como comentava, autoconfiante na sua nova capacidade, com uma agenda internacional diferente daquela agenda da saída da Primeira Guerra Mundial, consciente da necessidade de estabilizar as taxas de câmbio e os seus estrategistas com uma ideia muito clara de quebrar os capitalismos nacionais fechados que vão surgir nos escombros daquele período de instabilidade pós-Primeira Guerra Mundial, particularmente depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos querem uma ordem multilateral aberta, até porque a sua capacidade de competir, na sua liderança tecnológica, produtiva e essa autoconfiança nas suas instituições, nesse momento histórico, são muito fortes e, de fato, se olha para o tamanho da participação da renda dos Estados Unidos no total mundial e logo na sequência a sua participação no total dos ativos financeiros, é um momento de auge dos Estados Unidos. Vamos ver isso em detalhes. O biógrafo do Keynes, o Skidelsky, o Lord Robert Skidelsky, né, tem uma trilogia recente, relativamente recente, né, sobre a vida e a obra do Keynes, e a última edição, que trata exatamente dos últimos anos da vida do Keynes, né, após a elaboração da teoria geral, quando ele retorna como um ator ativo na participação da formulação das políticas públicas da Inglaterra desde dentro. Importante lembrar que o Keynes havia começado a sua carreira trabalhando na Secretaria do Tesouro, mas especificamente na área que cuidava da Índia. A Índia é um protetorado, a Índia faz parte do Império Britânico, que era a joia do tesouro do Império. Só que na saída da Primeira Guerra Mundial, ele que havia participado da delegação
britânica que negocia o Tratado de Versalhes, ele rompe, né, publicamente, na medida em que escreve um livro muito crítico com a posição tanto da Inglaterra quanto da França na negociação sobre o Acordo de Versalhes. Ele diz claramente que aquele acordo criava derrotados e vencedores, e os derrotados não somente estavam humilhados, como não teriam condições de garantir a estabilidade econômica e honrar as dívidas ali impostas, e também que esse tipo de ambiente tenderia a gerar mais tensões políticas e se poderia estar semeando um novo conflito no futuro, de modo que uma vez mais o Keynes teve uma capacidade de antecipar os acontecimentos que efetivamente, né, o credenciam como um dos grandes intelectuais do século XX, certamente um dos grandes economistas, para alguns o maior deles. Mas o que eu chamo a atenção que nós temos diante de nós aqui as duas edições do último capítulo, né, do último livro da trilogia do Skidelsky. A edição vermelha é a edição britânica, cujo subtítulo é John Maynard Keynes Fighting for Britain, né, lutando pela Bretanha. Já a edição internacional tem um subtítulo diferente, cujo subtítulo é Lutando pela Liberdade. É interessante isso porque, no fundo, a luta do Keynes no final da sua vida tinha um olhar internacional, de organizar uma ordem internacional que ele entendia mais propensa à estabilidade, sem a rigidez do padrão ouro, permitindo com que os governos buscassem políticas de manutenção de pleno emprego no plano doméstico, mas também havia uma dimensão muito clara de um Keynes lutando, um membro da elite britânica, lutando pela preservação do que ainda restava do brilho, né, do Reino Unido e da Inglaterra como grande cabeça de império. O Keynes irá fracassar nessa luta e a decadência da Libra e da Inglaterra serão inexoráveis nos anos que se seguem. Ele acaba falecendo em 46 e falece de forma precoce. Ele tinha tido um ataque cardíaco alguns anos antes, e o esforço de trabalhar durante a guerra será muito grande. Lembrando que ele vai trabalhar no Tesouro sem um cargo remunerado, né? Ele não tinha uma função, ele não era secretário do Tesouro ou nada do gênero. Ele era, como o próprio Skidelsky comenta na sua biografia e outros autores, ele era o Keynes. Então ele tinha uma ascendência sobre os demais e uma proximidade do primeiro-ministro, do Churchill, de outras pessoas, e uma influência muito grande dentro do establishment, dentro do governo e dentro da opinião pública. E foi o principal negociador pelo lado da Grã-Bretanha com os Estados Unidos nos anos que antecederam o Acordo de Bretton Woods. Na forma como o acordo foi firmado, a partir da influência seminal dos Estados Unidos, então o desenho do que vem a ser o acordo, o arranjo cambial e as instituições criadas em Bretton Woods refletem a posição americana de defesa da estabilidade cambial. O que os americanos não queriam? Eles não queriam o retorno às políticas de desvalorização. Eles queriam que os países assumissem o compromisso em estabilizar suas moedas e, mais do que isso, eles desejavam, os estrategistas dos Estados Unidos, que os demais países, particularmente os europeus, garantissem a plena conversibilidade das suas moedas. O que é isso? Isso significa que outros agentes econômicos ou outros países, pegamos o exemplo do Brasil, e até chama a atenção quando vocês forem estudar a história econômica do Brasil, se vocês forem estudar esse período da guerra e do imediato pós-guerra, vocês vão analisar os problemas de balanço de pagamentos do país e em determinado momento vão lá ver, o Brasil tinha tantos, né, tal valor em reservas internacionais, uma parcela de reserva conversível e outra inconversível. O que era isso? O Brasil tinha acumulado créditos em marcos alemães, em libras esterlinas, em moedas que não poderiam ser transformadas em outras moedas porque não estavam conversíveis. Então, na prática, o Brasil tinha reservas que não podia utilizar. O Brasil e outros países. Vamos lembrar
que no entreguerras os países criaram zonas de preferência. Então, como é que era o comércio, por exemplo, entre a Alemanha e o Brasil? Era um comércio baseado em compensações de pagamentos. Se o Brasil acumulasse superávites em marcos, essas reservas em marcos só poderiam ser utilizadas para comprar produtos na Alemanha. Então isso garantia uma reserva de mercado. A Inglaterra fazia a mesma coisa com a zona da Libra e assim sucessivamente. Ora, do ponto de vista dos homens de negócio nos Estados Unidos e da sua influência sobre o Congresso, isso não era interessante. Eles queriam que os outros tivessem liberdade para comprar os produtos dos Estados Unidos e, portanto, pudessem usar os créditos em outras moedas para adquirir dólares e, com isso, adquirir produtos nos Estados Unidos. O problema é que as demais moedas não eram mais conversíveis em ouro e tampouco passíveis de conversão em dólares. Então, a ideia do compromisso, né, poderíamos dizer, e muitos autores, o Barry Eichengreen é um deles, né, argumentar que o acordo de Bretton Woods foi um acordo para preservar um regime de câmbio fixo, centrado no dólar, na qual o FMI e o Banco Mundial são acessórios para viabilizar isso. O Banco Mundial para oferecer crédito de longo prazo para garantir a reconstrução dos países, para evitar aquele cenário pós-Primeira Guerra Mundial de instabilidade e de recuperação frágil e de rancores que se acumulam. Vamos lembrar também que a gente está aqui num mundo em que a Guerra Fria começa a se explicitar. E a criação do FMI, que tem por objetivo financiar os desequilíbrios de curto prazo do balanço de pagamentos, para evitar o quê? Que os países fossem obrigados a desvalorizar suas moedas. Então esse acordo de câmbio fixo dizia que os países deveriam manter suas moedas ao par, fixas em termos do ouro, ou em alguma moeda conversível em ouro. A única moeda de fato conversível em ouro era o dólar neste momento. Havia uma margem de flutuação muito equivalente aos antigos Golden Points e era possível desvalorizar ou valorizar as moedas dentro de um certo limite e até acima desse limite com autorização do FMI, desde que os países, né, demonstrassem existência de desequilíbrios fundamentais nas contas externas. Só que nunca foi caracterizado, nunca foi definido com clareza o que era um desequilíbrio fundamental. Isso é fácil de compreender. Vamos imaginar, à guisa de exemplo, que se dissesse que o desequilíbrio fundamental de balanço de pagamentos é quando há um déficit em conta corrente acima de 4% ou um superávit acima de 4%. Ora, quem opera no mercado e observa um país que está com um déficit de 13,5% que vem se deteriorando rapidamente, vai especular contra a moeda daquele país. Ou se o superávit vem crescendo e está acima de 13,5%, vai especular a favor da moeda daquele país, esperando, no caso daquele que tem déficit crescente, uma desvalorização, e aquele que tem superávit crescente, uma valorização. Então era muito difícil estabelecer um parâmetro preciso. Tá? Não é à toa que nós tivemos episódios de instabilidade cambial. A existência de controle de capitais passa a ser a regra, já era uma prática. E por que era a regra? Primeiro porque havia uma visão muito sólida nos contemporâneos de que a origem da instabilidade estava nas fugas de capitais. Nas crises financeiras domésticas, lembrando que entre 29 e 33, um terço do sistema financeiro americano vai entrar em falência, em outros países a mesma coisa, e a partir daí são criadas inovações regulatórias, como a criação de seguros de depósito, e outras formas de regulação. No caso dos Estados Unidos, a separação funcional e regional das instituições, a ideia de separar as funções de mercado de capital das instituições e das funções dentro do mercado monetário. Então, um banco que capta depósitos, que tem acesso à janela de liquidez do Banco Central, que opera no interbancário junto com outros bancos, este banco vai tomar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro. Ele não vai operar no mercado de capitais. Ele não vai estruturar operações e atuar como um banco de investimento. Banco de investimento é banco de investimento. Seguradora é seguradora e assim sucessivamente. Então, essa separação funcional. Pois bem, os controles de capitais passam a ser a regra porque havia também um problema de escassez de moeda forte, de ouro por um lado e de dólares também. O Keynes tinha clareza de que essa realidade iria se impor. Por isso ele tentou lutar até o fim para evitar com que o dólar se impusesse
como moeda de referência, e no limite o que ele conseguiu, a estratégia dele de criar uma moeda internacional, Bancor, e de um Banco Central Internacional não deu certo. E ele também desejava um Banco Central Internacional, um banco de compensações, né, que fizesse a seguinte estratégia: os países superavitários acumulariam créditos, os países deficitários têm déficits nas suas contas nesse banco de compensações. Os países superavitários iam pagar juros sobre seus superávites. Para quê? Para forçar o gasto, o uso desses recursos para importar bens e serviços dos países deficitários. É evidente que os Estados Unidos, que iam estar numa posição superavitária, não aceitaram isso, né? O Keynes está trabalhando pela perspectiva deficitária. Mas ele consegue introduzir nos acordos a cláusula de escassez. O que era a cláusula de escassez? Que se porventura uma moeda se tornasse escassa no Fundo Monetário Internacional, por quê? Porque um país é muito superavitário, o país emissor dessa moeda, vale dizer os Estados Unidos, e os demais não conseguissem ter superávit frente aos Estados Unidos, o que era a realidade óbvia na medida em que os demais países foram destruídos fisicamente pela guerra na Europa, ou teriam dificuldades de manter superávit, porque precisavam de apoio, inclusive, para recuperar sua capacidade produtiva. Esses países teriam, né, um problema de escassez de dólares. Haveria uma válvula de escape, essa cláusula de escassez, para impor controles, né, sobre comércio com respeito a esses países. Por outro lado, também se garantiu o direito, e isso está até hoje nas cláusulas do FMI, a imposição de controle de capitais. Então, qualquer país que introduzir hoje controle de capitais não estará ferindo nenhuma regra do Fundo Monetário. O compromisso era em manter o câmbio fixo e manter a conversibilidade das moedas, o que no caso da Europa só vai acontecer a partir do final dos anos 50, né? E a conversibilidade da conta corrente. O que é isso? Era não colocar controle sobre pagamentos do comércio internacional, sobre lucros, juros, dividendos, sobre os itens em conta corrente. Os países tinham dificuldade em honrar esse compromisso no início, muitos não conseguiram. O FMI vai ser a instituição criada para monitorar esse acordo, para, portanto, patrulhar o regime de câmbio fixo, né, tentar preservá-lo e financiar déficits temporários, né, de financiamento, para evitar que os países desvalorizassem essas moedas fundamentalmente e os países não ficassem reféns dos bancos privados. É uma grande inovação. Até então, quem financiava os governos soberanos eram os bancos privados. Notem que os bancos privados não ficaram muito felizes com esse tipo de instituição, né? Mas nesse momento eles estavam mais vulneráveis em função do conjunto de crises, né, pós-29. Alguns condicionantes para o desenho do Acordo de Bretton Woods estão. O primeiro deles é que a guerra não tinha acabado, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Em tese, a Alemanha podia ganhar, ainda que a Alemanha estivesse muito fragilizada. E como seria o ambiente depois da Segunda Guerra Mundial? A União Soviética era um aliado, continuaria sendo um aliado. Não havia clareza da existência de uma guerra fria depois da Segunda Guerra Mundial. Notem que o próprio establishment americano estava dividido. Um grupo entendia, né, por exemplo, que a União Soviética poderia ser um aliado depois da saída da guerra, como era durante a guerra. Eram dois grandes países, ou talvez não fosse um inimigo necessariamente. Também não se sabia o que se iria fazer com os inimigos da época da guerra. O que eu vou fazer com a Alemanha e o Japão? Eu vou deixar que as suas economias, né, se recuperem ou não? A resposta nós sabemos qual foi a visão que predominou. A visão de que a União Soviética era um inimigo estratégico e que, portanto, para evitar o avanço do comunismo, seria necessário garantir, né, a criação de zonas de isolamento para a expansão soviética. No caso da Ásia, recuperar o Japão e ter o Japão como protetorado militar, o que ele é até hoje, né, com bases militares dos Estados Unidos lá, e também na zona de influência dos Estados Unidos, né, em um país capitalista, e a mesma coisa com a Alemanha, no caso a Alemanha Ocidental. Então se investe, os americanos, mais adiante nós vamos trazer isso, vão esquecer uma guerra que havia matado milhões de pessoas e avançar, né, nessa estratégia de fortalecimento dos antigos inimigos e de foco
na Guerra Fria, tendo a União Soviética como principal rival, oponente estratégico. Né? Esse é um momento, durante a guerra e posteriormente, de uma enorme assimetria de poder econômico, militar e político entre os aliados e o próprio Estados Unidos. Em todas as dimensões, os Estados Unidos estavam muito à frente. Os Estados Unidos aproveitaram a guerra para dar esse salto. Já saíram da Primeira Guerra Mundial credores, e a necessidade do Reino Unido de financiamento vai fazer com que os vários acordos, o Lend-Lease, que é um acordo importante, né, os Estados Unidos apoiavam com recursos os mais diversos, a contrapartida era cedência de territórios para colocar bases militares dos Estados Unidos, cedência de tecnologias que os britânicos tinham à frente dos Estados Unidos. Nós temos também, além da assimetria existente e da dependência com os aliados, o fato de que a União Soviética não fazia parte do acordo, os inimigos também não faziam parte do acordo, como a Alemanha, muitos aliados estavam muito frágeis, né? Na prática, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido tinham, digamos assim, e os Estados Unidos muito acima, o predomínio das discussões. Essa charge da época mostra muito bem, né, a decadência do Reino Unido. Né? Quem está com ouro? Perguntava a charge. Né? Os Estados Unidos havia se tornado a grande potência, vários outros países, inclusive a própria Argentina, né, cujo auge vai ser ainda até a crise de 29, como país exportador de recursos naturais, muito ligado à Inglaterra. Depois começa uma longa decadência, mas ainda era um país importante. E o Reino Unido lá, no final, um país que está exaurido. É uma boa imagem, né, da realidade de mudança de posição entre esses dois atores, Estados Unidos e Reino Unido. Do ponto de vista dos Estados Unidos, havia uma clareza de evitar os erros, o que eles compreendiam como erros na saída da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, impor dívidas aos derrotados que eles não teriam condições de pagar. Tirar os Estados Unidos das instituições multilaterais. Agora os Estados Unidos não só farão parte, como vão desenhar essas instituições. A ONU, Conselho de Segurança da ONU, FMI, Banco Mundial, o acordo GATT, que depois vai criar a OMC. Então a ideia de um mundo que vai romper o isolamento nacional e as zonas de influência, acabar com os controles quantitativos sobre o comércio. Na hora da negociação também não estava tão clara a Guerra Fria, e que o mundo pós-Segunda Guerra seria um mundo em que a dependência do apoio militar e financeiro dos Estados Unidos exterior seria muito grande. Um outro elemento que isso era comum com a Inglaterra era a visão contrária aos bancos. Os bancos eram, colocar entre aspas, de uma simplificação aqui, eram considerados vilões depois lá da crise de 29. Não é à toa que a solução vai ser criar instituições financeiras oficiais. Os próprios Estados Unidos vão estimular a criação desse tipo de instituições. No nível regional, Banco Interamericano de Desenvolvimento. No nível nacional, o FMI vai lá estimular a criação do BNDE no Brasil, depois vai ser o BNDES, né? Então, a ideia da criação de bancos de fomento para estimular oficiais públicos, para estimular a reconstrução, né, e o desenvolvimento. E, de novo, a reconstrução e o desenvolvimento eram necessários, né, como uma mecanismo de contenção do avanço do comunismo. Né? Estava colocado no horizonte o processo de descolonização. As potências europeias estavam perdendo as suas colônias na África, na Ásia, estavam se constituindo novas nações independentes, e essas nações poderiam cair na zona de influência soviética, na América Latina também. Então, como evitar isso na perspectiva dos Estados Unidos? Apostando, né, no desenvolvimento pela via capitalista, e os bancos de fomento eram fundamentais. O governo americano, como em todos os governos, tinha suas divisões internas. Né? Então havia uma briga entre a burocracia do Tesouro e do Departamento de Estado. Tanto é que no desenho das instituições, o Tesouro vai comandar, digamos assim, o desenho financeiro, o regime cambial, a questão FMI Banco Mundial, ao passo que o Departamento de Estado vai estar articulando a dimensão do comércio. O mais natural seria que a questão cambial estivesse próxima do comércio, e isso acaba não acontecendo. Eu vou ter idiosincrasias as mais
diversas por essas divisões. Insisto, o tema cambial está lá no FMI, por exemplo. Rompe-se o isolacionismo nesse momento e a visão anti-Estado que predominava antes. O próprio New Deal coloca o Estado como um maior protagonista, né, e a ideia de que os Estados Unidos deveriam participar ativamente do desenho e do comando sobre as instituições internacionais. Por contrapartida, na perspectiva do Reino Unido, né, a ideia de que o arranjos a serem construídos deveriam permitir a busca do pleno emprego. Né, desde a saída da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido conviveu com taxas elevadas de desemprego, uma economia com baixo crescimento e desequilíbrios externos. O desejo de manter as preferências imperiais, né, um regime de preferências de comércio, em que a libra só era conversível dentro da zona imperial. Evidentemente não se conseguiu isso, sabemos, mas se tentou preservar. E o desejo de manter a libra como uma moeda de reserva, tão boa quanto antes e tão boa quanto o dólar, algo que também vai se frustrando com o passar do tempo. Em comum, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido passaram a valorizar as instituições multilaterais, mas subestimaram, num primeiro momento, o papel dos arranjos bilaterais ou regionais. O Plano Marshall vai ser a saída dos Estados Unidos para injetar dólares no mundo de Guerra Fria e de medo do avanço da União Soviética, particularmente focando na reconstrução europeia e do Japão. O Bank for International Settlements vai ter um papel regional importante de estabilização dentro da Europa. Os ingleses menos e os Estados Unidos mais, eu acho que o Keynes nesse sentido foi um pouquinho mais preciso, subestimaram em alguma medida o volume de recursos necessários para a reconstrução e uma subestimação dos problemas de ajuste de balanço de pagamentos, aquilo que o Triffin vai demonstrar com muita clareza. Quer dizer, havia uma espécie de bomba-relógio nesse sistema. Qual era a bomba-relógio? Ora, num regime de câmbio fixo em que as moedas estavam atreladas ao dólar, o que os países deveriam ter? Dólares. Só que como é que eles vão ter dólares? Tendo superávites comerciais frente aos Estados Unidos ou atraindo dólares pela conta capital e financeira, atraindo investimentos e financiamentos dos Estados Unidos. Na saída da guerra isso era muito difícil, né, porque os países tinham dificuldade de reconstrução. Por isso que nós vamos ter uma etapa de escassez de dólares. Quando as economias europeias começam a se reconstruir, e começam a recuperar a capacidade competitiva, particularmente a Alemanha, na medida em que elas são bem-sucedidas nessa recuperação, passam a acumular superávites contra os Estados Unidos. Quando isso cresce, o volume de exigibilidades em dólares fora dos Estados Unidos começa a exceder as reservas em ouro à paridade de 35 dólares por ouro. Então, isso é um calcanhar de Aquiles. O sucesso do sistema fragiliza a posição do dólar frente ao ouro. Para evitar isso, os Estados Unidos teriam que se transformar num país estruturalmente superavitário no seu balanço de pagamentos. Em sendo superavitário no seu balanço de pagamentos, os demais não conseguem manter suas moedas atreladas ao dólar. Para que os demais mantenham suas moedas atreladas ao dólar, o balanço de pagamentos dos Estados Unidos tem que ser deficitário. Então segue um dilema, né, que não se resolveu plenamente. Tanto é que no final dos anos 60, começo dos anos 70, o sistema entra em crise, como nós vamos ver.